Saúde Tá na mídia. é saúde na mídia. Começando agora um programa inédito com um assunto que pode salvar a vida de muitos homens. É especialmente para homem hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre a saúde do homem. Em novembro a gente fala muito da cor azul, né, que domina a cidade. A gente fala sobre o Novembro Azul que invade prédios, camisas, né, empresas vestem a camisa azul. Mas o que realmente significa esse movimento? Quando a gente fala de Novembro Azul, a gente está falando de prevenção, de combate ao câncer de próstata. Mais especificamente sobre como prevenir esse câncer. E a gente recebe hoje com muito carinho o Dr. Calixto, que é urologista, para bater esse papo com a gente no Saúde na Mídia. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Eu que agradeço a chance da gente estar aqui conversando sobre esse assunto. Eu falo até em nome da Sociedade Brasileira de Urologia, que quer queira, quer não, todos os aplausos são para a Sociedade Brasileira de Urologia, que vem navegando, vem remando anos sobre o tal Novembro Azul, que é um mote de campanha que já tem, se eu não estou enganado, 18 ou 20 anos. Conheço a pessoa que realizou o Novembro Azul, oriunda até da Holanda, e pegou esse mote para a gente forçar o homem, lembrar o homem que ele precisa ter saúde. E aí, doutor, quando a gente fala sobre essa prevenção, sobre o câncer de próstata, o que a gente pode estar explicando melhor? Quais são essas condições? Como a pessoa chega até lá? Tem sintomas? Existe algo que a gente pode realmente prevenir? Muitos homens ainda têm medo de buscar a atenção, né? De buscar esse cuidado médico, de fazer check-ups anuais. Os homens não se cuidam muito, né, doutor? Não, o homem acha que não sente dor, que não adoece, que não chora. Né? O homem acha que a saúde é eterna. Super-homens. Super Acham que são super-homens. E a gente precisa fazer uma correção no conceito popular em termos de prevenção, que todo mundo fala. Não existe prevenção para câncer de próstata. Todo mundo aí, mas o que é que ele está falando? Não existe prevenção. Não existe prevenção para câncer de estômago, para câncer de mama. Existe prevenção para câncer de pênis, para câncer de colo do útero. Prevenir o quê? Eu posso não ter. Mas eu posso fazer o diagnóstico do câncer de próstata, câncer de mama, de estômago, colo retal, na fase inicial da doença, que ela é mais fácil de tratar, mais barata, mais resolutiva e mais curável. E o câncer de próstata, vamos idealizar a próstata como sendo uma maçã que tem um pequeno caroço dentro. Esse caroço eu posso palpar com o meu dedo ou não. Esse carocinho lá dentro, ele não está obstruindo a uretra. Para uma próstata dar sintoma, ela tem que apertar a uretra e impedir que a urina saia. Mas aquele pequeno carocinho, ou na próstata, ou na mama, não dá sintoma nenhum, muito menos na próstata. Para isso existem os diagnósticos precoces. Né? A gente chama, tem dois tipos de diagnóstico. É o precoce, que são as campanhas, ou o screen populacional. Eu pego uma população e vou examinar todo mundo para ver se eu acho naquele grupo o câncer de próstata. E a prevenção, entre aspas, clássica que se diz, em que o homem não tem sintoma, é o que se tem divulgado. Né? Isso aqui e o papel de vocês são fundamentais. Foi um papel fundamental nos últimos 20 anos. Se não fosse todo o jornalismo em cima disso, as campanhas de divulgação, esse assunto ser debatido agora aqui, se não fosse nós estávamos aqui levar informação para todo mundo, muitos homens estariam mortos hoje pelo câncer de próstata avançado. É uma doença má, traiçoeira, silenciosa, e se você não antecipar aquele tumor na fase inicial para uma fase avançada da doença, você perde o gatilho da cura. Então ele no início não dá sintoma, como o câncer de mama não dá sintoma. O câncer de mama vai dar sinal quando ele vira aquela grande bola, necrosa, tem secreção. O câncer de próstata só vai dar sintoma quando ele é muito avançado e entupiu, obstruiu a saída da urina. Para isso, a gente divulga via Novembro Azul todo ano, mas o Novembro Azul a gente diz que é todo santo dia, o diagnóstico precoce. Vamos chamar de prevenção, todo mundo chama. Vamos chamar de prevenção do câncer de próstata, que já vai conversar como se faz. E existe, doutor, assim, fatores de risco, então, assim, para esse homem desenvolver a doença? Tem o principal fator de risco para o câncer de próstata são você ser afrodescendente e você ser obeso. A obesidade concorre para isso.
O cigarro concorre de forma indireta, mas a obesidade você tem um câncer mais agressivo e os afrodescendentes também. Como a nossa população no Maranhão ela não tem uma raça definida, nós somos uma grande mistura de raça, né? Eu acho que o maranhense, eu ainda acho que é a população mais bonita do Brasil, porque é uma grande mistura de raça, né? A gente concorre também junto com a afrodescendência. Ou seja, a gente precisa se preocupar com o câncer de próstata, como os orientais precisam se preocupar com o câncer de estômago, que lá a incidência é muito maior. Então, esses são os dois fatores básicos. Existe muito comentário, alguns tabus sobre o que pode causar câncer de próstata, a gente pode depois tirar esse tabu um pouquinho sobre a tal da testosterona, sobre anabolismo. Sobre as reposições hormonais. Isso tem muita, a gente pode A gente pode falar sobre isso já já. Antes eu queria que a gente falasse sobre esse diagnóstico precoce. A gente falou de prevenção, diagnóstico precoce, e você falou do exame, né, de que você consegue apalpar, do exemplo da maçã. Isso. Porém, doutor, essa seria o maior desafio, seria a maior dificuldade, levar esses homens a fazer os exames de toque retal? Existe algum outro tipo de exame também que a gente pode considerar que é um exame ouro para a detecção precoce do câncer de próstata? Amanda, não tem um exame padrão ouro, né? Não tem o chamado gold standard para fazer um diagnóstico. Nós temos uma tríade de exames. Primeiro é o exame físico. E a gente precisa entender uma coisa, os homens que estão aí precisam entender uma coisa. O médico precisa examinar. Não dá para hoje em dia, nessa medicina atualizada, muito tecnológica, dele sentar na minha frente, eu nem levantar a cabeça, já estou pedindo aqui ultrassom, ressonância, até logo mando o outro entrar. Calma, conversa com ele, vê o que ele comeu, o que ele fez, qual a hereditariedade dele, o que ele sente, quem é o pai, quem é a mãe. Tem muita informação na conversa. O que é a conversa? Tecnicamente nós chamamos de anamnese. O nome da conversa médica chama-se anamnese. A religião, se bebe, se não bebe. Segunda coisa, ele precisa examinar. Cardiologista precisa medir a pressão do paciente, precisa escutar o coração do paciente. O médico é a mesma coisa. O urologista é um médico como outro qualquer, como o cardiologista é um médico como outro qualquer. E o nosso principal exame físico para a próstata, porque se a gente fala de tumor de testículo, é palpação do testículo, se a gente fala em tumores de pênis, é palpação e visualização das lesões. E o principal exame é o exame de palpação da próstata. E já dizia um professor meu, cearense, antigo, no começo da década de 80, ele dizia assim, que bom seria se eu pudesse colocar a mão na barriga do homem ou da mulher e pegar no fígado, pegar no pâncreas. Não, aqui está molinho. Colocava a mão um pouco mais dentro e pegava no baço, aí não tem caroço, não. A próstata é muito fácil. A gente, através do toque retal, a gente consegue palpar 80% da próstata, e que é o grande local onde crescem os tumores. A gente quer palpar o quê? Um carocinho do tamanho da ponta de uma caneta, um caroço do tamanho de uma ervilha, ou não tem caroço, mas a textura dela é rugosa, como uma lixa de parede. Aqui tem alguma coisa errada. Ou ela é toda lisinha, como se fosse uma casca de um ovo cozido. Tem a casca, o ovo cozido, você tira a casca, ele está lá branquinho, você passa o dedo em cima do ovo, ele é todo lisinho. Então, se nós examinamos o homem com o toque retal, e ele tem aquela superfície da próstata lisa, ele é do tamanho de 2 polpas digitais, eu palpo no meio a uretra, de um lado um lobo prostático, do outro lado outro lobo, ele é como um ovo cozido, por exemplo, e a gente compara com a ponta do nariz, a textura. Não é como a testa, que é a próstata cancerosa. Não é como o queixo, que é a próstata infeccionada. Você disse que aquele homem não tem a palpação, uma provável doença prostática, o câncer. Mas só isso resolve? Não. O toque retal dá 40% de certeza no diagnóstico. Na década de 80, 85, chegou na prática clínica diária a dosagem do PSA. O que é o PSA? É uma substância, uma proteína, tem um peso molecular definido, uma proteína do tipo calicreína, é o nome dessa proteína, que só é produzida pela próstata. Já houve trabalhos tentando achar o PSA no ovário da mulher. Não foi para frente, não tem. E este PSA, ele vai subir na medida em que tem uma doença na próstata.
Infeccionou a próstata, o PSA sobe. Câncer na próstata, ele sobe. Hiperplasia benigna, ele sobe menos. Bom, então o exame é muito sensível. Ele é muito sensível, mas ele não é específico. Então a gente tem um contraponto. PSA muito alto não quer dizer que seja câncer, mas é um indício. E o PSA muito baixo, normalmente abaixo de 1,5, não quer dizer que não tenha câncer de próstata. Então vamos somar, toque retal com PSA. Aí você tem um... Aí a gente chega a 90% da certeza. Eu tenho hereditariedade, sou afrodescendente, tenho uma obesidade, eu preciso ficar mais atento. A gente vai lançar mão, então, de outros exames, uma ultrassonografia ou uma ressonância. Hoje nós temos no Brasil, São Luís tem várias, ressonância da próstata específica dela, chamada ressonância multiparamétrica. Quais são os parâmetros? Volume, perfusão de um contraste, que não é esse contrastezão que todo mundo tem medo, e o padrão da saída desse contraste da próstata. Aí a gente adiciona isso para 98% de chance de dizer, você não tem nada. Mas 2% fogem a nossa capacidade, né, hoje de fazer o diagnóstico. Então, na dependência da idade, acima de 60 anos, é aconselhável que ele faça um toque hoje em retal. dia, esse fator idade, ele pesa muito, doutor? Muito, muito, muito. Quanto mais velho o homem, mais idoso, mais a regeneração celular é com defeito. Seja pele, seja colo, intestino, seja próstata. Ela é da filha de filha de filha de filha com defeito. Então, o câncer de próstata é clássico e mais prevalente de 60 a 90. Porém, se esse câncer nasce de 40 a 50, ele é um câncer mais agressivo. E todos os cânceres, todos eles são geneticamente, são hereditários, são geneticamente herdados. Eu já tenho a codificação daqueles 18 genes que tem na próstata, que vão induzir o câncer de próstata, herdado dos meus antepassados. Então, o histórico familiar é vai super importante. ter de qualquer maneira. E, doutor, e você falou também dessa questão da idade para fazer o exame de diagnóstico precoce, também só a partir dos 60 anos, ou quanto antes melhor começar a fazer esse exame, tem que ser anual? Há uma orientação da Sociedade Brasileira de Urologia, da Associação Americana, da Europeia, de homens que não têm nenhuma hereditariedade, não são afrodescendentes, não têm uma obesidade considerável, que eles façam a partir dos 50 anos. 50 anos. Se você tem toda essa hereditariedade, a partir dos 45 anos. Agora, há um estudo feito há mais de 28 anos, mais de quase 30, pesquisador de Harvard, que ele mostrou que se todos os homens chegarem a 100 anos, eles chegam com câncer de próstata. Eles têm um câncer de próstata. Então, eles levantaram 1.700 homens, esses 1.700 homens que têm mais de 90 anos, que morreram, foram feita a necrópsia nele e foi achado nesses homens 100% de câncer. 10% deles sabiam que tinham câncer e só 1% morreu do câncer. Então, é um câncer muito indolente, muito lento. É um câncer do envelhecimento masculino, como era o de mama também. Agora a gente consegue, com a tecnologia, diagnosticar aquele tumorzinho mais cedo. E o câncer, com a tecnologia de hoje, os homens indo mais no urologista fazer o toque, o PSA chegou na nossa prática. O advento da ressonância multiparamétrica de próstata, a gente consegue achar aquele tumor com 48 anos, 52 anos, que só ia aparecer lá nos 60. E doutor, por exemplo, hoje nós mulheres, a gente, desde quando a gente começa vamos dizer, a menarca, a primeira menstruação, a gente já consegue fazer o nosso check-up com a ginecologista. Então, tem toda uma cultura em relação a isso. Acredito que também em pesquisas a mulher se cuida mais. Muito mais. Então, há uma explicação por que o homem não faz isso, ou ao mesmo tempo, será que ele não poderia fazer um check-up anual sobre a saúde dele? Porque a gente fala muito de Novembro Azul, coloca muito isso aqui em evidência, mas na sua opinião, assim, por que o homem assim, não faz o mesmo check-up que a mulher faz uma vez ao ano de estar indo no ginecologista, prevenido? Então, o melhor remédio é a prevenção. Com certeza. Tem dois dados que são... Eu faço uma brincadeira até com isso, né? Primeiro, a mulher vive mais do que o homem, isso já está comprovado. O homem morre mais cedo que a mulher. A mulher tem mais neurônio do que o homem. O homem tem menos neurônio que a mulher. Então, eu acho que a mulher é mais inteligente que o homem. Se previne mais cedo. Eu faço essa brincadeira. Boa. Então, se a gente conseguisse capturar ou desenvolver mais neurônio do que as mulheres, a gente também fazia a nossa prevenção.
Mas culturalmente falando, a mulher já se previne há mais de 40 anos. Quer dizer, se minha avó tivesse viva hoje, ela teria em torno de 120 anos. A minha avó. Mas o meu avô não deixava ela fazer exame ginecológico, nem pensar. Muito menos com o ginecologista. Talvez ele deixasse hoje ela fazer com a ginecologista. Hoje em dia não. Isso tanto faz, né? Então isso não é critério de não fazer o exame. O homem, nós fomos acordar para isso de 30 anos para cá, gente. 30 anos. Eu vou fazer 40 anos de formado. Há 40 anos para a gente conseguir fazer um toque retal, mas de cada 10 consultas consegui examinar 3. Hoje, de cada 10 consultas, se eu não examinar 10, ele sabe que eu estou enrolando ele na consulta. Eu estou mentindo para ele. Não estou sendo legal com ele. Não estou sendo um bom profissional com ele. Né? Eu não estou completando o que ele veio buscar, que é em busca da saúde. Isso já mudou muito. Esse ano de 2013 para cá, eu tive uma rejeição de um senhor de 78 anos para não fazer o toque. Esse ano, 2024, eu não tive nenhuma. Olha, hospital universitário, consultório. Mas muito, muito, muito. E se você chega no consultório, já chega todo pré-montado. Calixto, eu vim fazer minha prevenção, e a minha prevenção, eu já fiz o exame de PSA, já sabe. Eu fiz o exame já, até ultrassom aqui, eu vim aqui só para a gente fazer o toque. Hoje a gente tem um volume de informação muito grande. Eu, como eu digo para todos os meus colegas da minha idade, até médicos que nunca fizeram o exame de próstata, eu digo para todo mundo, você não tem o direito de morrer de câncer de próstata. Não venha me dizer que você não sabe. Não. Não tem o que discutir. Tá? Acessar lá a Saúde e Mídia, você vai ter um monte de informação. Acessar qualquer mídia social, qualquer jornal da televisão, seja qual for a emissora, você tem a informação. Né? Porém, tem um detalhe, isso também tem caído com o tempo devido a esse momento que a gente está aqui. A Sociedade Brasileira de Urologia fez uma pesquisa de por que o homem não ia no urologista. De todas as causas, preconceito, machismo, vergonha, a número 1 mais votada, com 17% de votação, foi medo de sentir dor. O homem tem medo de sentir dor, muito mais do que a mulher. Imagina se o homem fosse ter parto normal. O mundo ia se acabar. Não é? Ia se acabar. Então ele tinha medo de sentir dor. Depois que ele faz o primeiro exame, como ele nunca fez, o exame que demora 13 segundos, quando demora, o exame que não tem dor, não tem incômodo, né? Não estou falando como médico. Essa história de sentir dor, de ser muito incômodo, isso é mito. Né? Isso é mito. Não existe. Eu não estou falando como médico não, viu? Estou falando como paciente, viu? Isso é mito. Isso é mito. É mito porque... rápido. Muito rápido. Se é feito por uma mão treinada, ele é muito rápido. Ele vai te dizer duas coisas. Não achei nada, eu achei alguma coisa diferente. Mas é câncer? Não, vamos examinar. A gente vai aprofundar essa investigação. Um residente de urologia hoje, que são 3 anos de urologia, ele precisa sair do curso dele de residência com 500 toques, no mínimo. Para ele ter essa experiência, né? Eu estou com 40 anos e ainda estou aprendendo ainda. Cada toque que eu faço eu aprendo. Doutor, e sobre os tratamentos? A gente está falando de um avanço, falou que avançou muito a urologia nesses últimos anos. E esses tratamentos, quando você tem um diagnóstico precoce, como é que a gente pode estar falando daqui para frente sobre esses melhores resultados? Mano, nós estamos falando de cura. Absurdamente, nós estamos falando de cura do câncer. Né? Cura do câncer. Porém, quando ele é achado no começo. Todas as doenças que você trata no começo, uma sinusite que vai evoluir para meningite. Você tem que tratar a sinusite. Uma tosse constante e produtiva de uma semana vai gerar uma pneumonia grave, derrame pleural, falta de ar, você vai morrer asfixiado. Então, todas as doenças no começo é fácil. Se eu tenho um tumor, e vamos fazer uma classificação de T1, T2, T3 e T4. T1 é o tumorzinho, T2 é o tumor que pode ser removido, T3 é um tumor muito mais avançado, e T4 é aquele tumor que não sai mais. Já infiltrou reto, infiltrou aqui. Vamos para o T1. Qualquer método de tratamento para o T1, sendo cirúrgico, tirar a próstata com cirurgia aberta, tirar a próstata com videolaparoscopia, e agora a gente tem no São Domingos, aqui há mais de 5 anos, a cirurgia robótica, um tratamento chamado Raifel, foi muito divulgado nas redes sociais um tempo atrás, mas que já se faz há mais de 15 anos,
crioablação, não fazer nada para aqueles tumores T1 de baixíssimo grau de agressividade, que a gente chama os Gleasons, é o grau de classificação Gleason 6, com PSA abaixo de 10, a gente pode até não fazer nada, acompanhar esse homem. Ele não vai morrer do câncer de próstata, ele vai ficar curado, ou vai ficar com aquele tumor que não vai evoluir. O T2, vamos dizer, o tumor que já cresceu na próstata, ele tem que ser removido e às vezes esse tumor tem que ser complementado o tratamento com cirurgia, com a radioterapia, ou nem operar, só fazer a radioterapia. Ele pode fazer só o tratamento hormonal. E se o tumor, vamos pular do T1 lá para o T4, aquele que tem metástase óssea, que tem infiltração da bexiga e tudo mais. Hoje a gente tem um arsenal de remédios que garanta esse homem ficar de 5 a 10 anos vivo, bem. Ele só precisa diagnosticar no comecinho ou procurar um médico especialista, urologista, em parceria com os oncologistas, em parceria com os radioterapeutas. Aí a gente monta a equipe para tratar daquele homem, o enfermeiro, o nutricionista, o fisioterapeuta, é uma gama de profissionais que vão cuidar da saúde desse homem, que ele pode não morrer dessa doença mais. Mas tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo, para mim, é toque retal e PSA. Buscar ajuda especializada. Buscar, isso, perfeito. Coberta de razão. Assim, a gente tem um arsenal desse enorme, né, de tratamentos. E mesmo assim, a gente ainda, eu vejo muito em matérias que o próprio homem, quando descobre, às vezes nega o tratamento, por causa que ele já pensa, eu vou perder ereção, vou perder qualidade de vida. E isso é mito, isso é verdade, não. Depende. Isso é verdade. A gente tem estágios de tratamento. Se o tumor é muito pequeno, localizado, com a cirurgia robótica, de cada 10 homens que operam, no máximo 2 perdem 50% da ereção. Os outros mantêm do jeito que era antes da cirurgia. No passado, as cirurgias abertas de próstata, que eram cirurgias que eu chamo hoje de cirurgia, que ainda se faz, lógico, cirurgias grosseiras, que você cortava com tesoura, anastomosa na sutura de mão, você saía cortando todos os nervos da ereção. Hoje, com o advento da laparoscopia, e nos últimos 13 anos no Brasil, e praticamente 6 anos em São Luís do Maranhão, com a robótica, você tem uma magnificação da imagem, localização dos feixes da ereção e da continência. A cirurgia robótica não previne 100% a ereção e a continência urinária, mas já reduziu muito. De cada 10, 2 perdem 50% da ereção. E se ele tem uma outra doença associada, como hipertensão e diabetes não tratados, ele perde a ereção por causa do diabetes, da hipertensão e da própria evolução da idade, e não por causa da cirurgia. A radioterapia também praticamente não faz nenhum dano para os nervos da ereção. O que vai ter um dano é se esse tumor for T4, aquele tumorzão avançado, que além da cirurgia, se puder fazer a radioterapia e o tratamento para bloquear a testosterona no testículo dele, para que não alimente o tumor, aí ele vai perder com certeza a ereção. Mas aqueles homens que perderam a ereção com a cirurgia ou for comprometido com a radioterapia, eles têm a opção de tratar essa impotência. Desde remédios como o Viagra, Tadalafila, bomba de vácuo, até a prótese peniana, que é o implante do silicone dentro do pênis, nada externo, como a mulher faz a prótese de mama. Essa mesma metodologia recompõe totalmente a ereção do homem ao ponto de ter uma penetração normal. Quando a gente fala de disfunção erétil, é um homem que não consegue ter a penetração. O prazer, o orgasmo, com a cirurgia ou com a radioterapia, se ele não fez bloqueio de hormônio, se mantém igual. Então ele pode ter uma relação sexual, ter um prazer, um orgasmo, com pênis flácido. Então a prótese vai corrigir só a rigidez. Então hoje a gente tem muita coisa para fazer para tratar o câncer e muita coisa para tratar a sequela do tratamento. Dando que hoje o mais importante para a gente, além da cura do câncer, é a qualidade de vida. E a gente está falando de vida, né? Você está falando aí de alguma situação que pode acontecer em alguma porcentagem de casos, mas está salvando vidas. Então a gente precisa lembrar que antes de pensar na consequência, eu não vou fazer nenhum tratamento, eu não vou me submeter a uma cirurgia, sabendo que você está com um diagnóstico, com medo de algo que nem sabe se vai acontecer. Então quando a gente está aqui falando sobre isso, é importante para a gente estar alertando isso da população,
que a gente está falando sobre prevenção, a gente está falando sobre cura, que é muito mais importante para a sua vida do que ficar com um si na cabeça, né, doutor? E quando a gente fala de si, a gente fala de muitos mitos que estão sendo envolvidos quando o assunto é próstata, saúde do homem, a vida sexual. E eu queria que você falasse pra gente os mais comuns que chegam lá no seu consultório, aqueles maiores medos da população quando esse assunto é abordado. Primeiro, próstata. Se eu for fazer um toque retal e tiver um câncer, o câncer não vai espalhar? Não. É um exame físico simples. Segundo, Calixto, tu pediste uma biópsia para minha próstata, porque o PSA subiu ou o toque retal está alterado. Isso não é casa de maribondo? Se eu faço a biópsia, esse tumor não vai se disseminar? Não, não vai. Isso eu já tinha escutado. Meu Deus do céu, céu, já escutei demais. Todo santo dia. Eu já escutei. Se eu operar da próstata, eu vou ficar totalmente impotente? Depende do estágio da doença e da metodologia que vai ser usada. Se eu fizer radioterapia, Calixto, eu não vou ficar todo queimado? Não, não vai. A radioterapia hoje é uma radioterapia focal. Você consegue hoje, com feixe de radiação, irradiar só uma formiga que passar perto de você e preservar toda uma mesa dessa, chamada IMRT, GMRT. E aqui em São Luís nós temos 7 aparelhos de radioterapia de gerações cada vez melhores. O Aldenor Belo e o São Domingos tem 2 que são aparelhos, quer dizer que são top de linha. As cirurgias laparoscópicas feitas com furos, eu vou fazer pela barriga. Na hora que tu tira essa próstata, não vai cair uma célula na minha barriga dentro que vai voltar o câncer? Não, não vai. Então são esses mitos. Vasectomia, Calixto, dá câncer de próstata, né? Não dá, vasectomia tem nada a ver com câncer de próstata. Então esses mitos são muito comuns. Se a gente tem esses mitos no consultório, imagina. Uma desculpa para não ir ao médico. Mas eu tenho Ele certeza. só quer uma desculpa. Mas eu também dou. Eu também com o médico. Olha, eu vou te falar que médico é Eu difícil também. de procurar médico. É o pior paciente É o que existe. pior paciente. É o pior paciente. É. Eu sou péssimo paciente. Eu sou filha de Por quê? mãe e pai médicos e tenho essa dificuldade lá em casa, Responda por gente. quê? Primeiro, o médico acha que entende de tudo. Eu acho que eu entendo de oftalmologia, eu acho que eu entendo de ortopedia, eu acho que eu sei me medicar, só que o tempo vai passando, a gente vai melhorando com isso. Né? E primeiro, o homem acha que não adoece. E segundo, o médico, homem, pior ainda, eu mesmo é que eu não adoeço. Porque eu tomo logo meu remédio cedo, esse eu não vou tomar, aquele eu não vou tomar, e acha que entende de tudo, quando é uma grande falácia, grande mentira que a gente mente pra gente mesmo. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu Promete que vai melhorar nesse assunto? A gente vai ficar no pé, hein, doutor? Prometo. Promete. Porque você está assumindo um compromisso aqui com a nossa audiência. Aliás, se você está Prometo. gostando da nossa programação aqui, do nosso episódio, dá aquele like, se inscreve no canal, participa com a gente, compartilha, porque a entrevista de hoje está sensacional. Tá chegando ao fim da nossa entrevista, doutor. Antes da gente passar para aquela perguntinha aqui especial, só para a gente finalizar nesse assunto tão importante do Novembro Azul, eu queria que você falasse sobre a evolução dos tratamentos para quem já fez. Por exemplo, quem teve um diagnóstico, quem passou por um tratamento de próstata, né, de câncer de próstata, como é que é a qualidade de vida depois desse paciente a longo prazo, para a gente trazer também aqui cases de sucesso para as pessoas se inspirarem a ter uma vida mais saudável. É a maioria. A maioria dos pacientes que fizeram o tratamento, que fazem o tratamento, hoje, no momento que a gente vive, eles têm cada vez mais uma sequela menor. Vamos tratar das principais sequelas graves do passado. Primeiro, incontinência urinária. Eu operei da próstata e fico usando fralda. Hoje tem um monte de maneiras da gente tratar. Fisioterapia pélvica miccional, a gente está tendo hoje um curso brilhante sobre fisioterapia pélvica miccional. Hoje as fisioterapeutas do Maranhão são muito bem formadas. A gente tem um implante de slings, que são as telas que se bota na uretra, para corrigir essa incontinência urinária leve. E as severas, nós temos um aparelho, um equipamento, que é uma abraçadeirazinha que a gente bota na uretra, que é o esfíncter da uretra artificial, feito de silicone. É uma bombinha que aperta a uretra e ele fica seco. Ele quer urinar, ele aperta essa bombinha que fica dentro da bolsa escrotal, a urina sai. Corrige a incontinência urinária. E a impotência sexual, a gente tem um mundo. Desde comprimido, fisioterapia, bomba de vácuo, aporte e acompanhamento psicocomportamental, é o tratamento psicológico com o sexólogo ou o terapeuta que tem uma subformação em terapia sexual. E o grande tratamento para os que não tem jeito é a prótese de pênis, que ele restaura a ereção. Né? Esse é o grande tratamento.
Para os homens que têm metástase nos ossos, que têm muita dor, hoje a clínica de dor evoluiu muito com as drogas, desde morfinas a pregabalinas, os analgésicos potentes, permitem que ele tome e continue trabalhando, produzindo cognição, produzindo, compondo, dando sentenças, dando laudos radiológicos, seja médicos, juízes, músicos. E os ossos que enfraqueciam muito no passado pelo bloqueio do hormônio, hoje tem remédios que fazem com que esses ossos voltem a ficar fortes, evitando a quebra, a fratura patológica induzida pela doença e pela metástase, né? Então, a qualidade de vida, que a gente vem sempre buscando isso, hoje ela tem uma balança muito igual para a cura do câncer a qualquer custo, mesmo que ele sequele, contra eu vou curar o câncer, mas tenho que me preocupar com a sequela. Então tem que dar uma boa qualidade de vida para ele. Antigamente nós nos preocupávamos em, não, é aquilo, arranca logo a perna. Não, calma. A cirurgia vai evoluir. Vamos tirar só o tumor, complementar com a terapia e uma imunoterapia. Ele vai continuar correndo a maratona de São Silvestre. E está curado, com 3 armas. No passado não arranca logo a perna, cura logo tudo. Não é mais assim. A gente não está mais nessa época medieval. Graças a Deus, né? Estamos na saúde da mídia. Exatamente, a gente fica impressionado e feliz de levar essas informações para vocês, esse universo de tratamentos, tanto na área de prevenção, de diagnóstico, como também de tratamento cirúrgico e outros para doença. E impressionada com a didática dele. Demais. Doutor Calixto, eu quero que você venha mais vezes aqui, porque tem esse assunto que eu pensei que a prótese de pênis é um assunto que dá muita polêmica, né? Rende uma pauta inteira. Nos bastidores eu vou te mostrar um videozinho que vai ser bem interessante. Não dá para mostrar aqui. Vou dizer para vocês, a gente vai mostrar esse vídeo no TikTok. Fique ligado. Depois a gente vai tentar aqui, ó. A galera do marketing tá toda aqui assim, Amanda, será que pode? Bom, a gente conversa com vocês lá. Mas antes, doutor, deixa eu mostrar para você essa caixinha. Deixa eu pegar aqui para ele. Tem Mostra aí, cara. Preta, Pode tirar uma... Que a gente coloca para os nossos entrevistados. Aqui vai sair de cena o doutor Calixto e vai ficar só o Calixto. Pessoa física, entendeu? Você vai pegar uma perguntinha dessa aqui, vai responder para a audiência de saúde na mídia, de coração, aberto. Curiosa? Também. Aqui. Perguntas inéditas. Nossa caixa preta, não é só um avião que tem caixa preta, no Saúde na Mídia também. Se eu pudesse reviver um momento específico da sua vida, qual seria e por quê? Tem muitos momentos. Mas tem aquele especial de você, assim, na hora que você leu, você já... Tem. É bem marcante. O dia do meu casamento religioso, em 1987. Tem muita história sobre esse dia desse meu casamento. Por quê? Faz um resumo aí pra gente. Não, assim, eu sou filho único. Minha mulher é filha única. A gente se conheceu por acaso, porque um amigo meu, muito meu amigo, praticamente meu irmão, abrindo parênteses, eu joguei muito basquete e fui no Maranhão, eu e minha turma. E eu era armador do time de basquete, o Wally. E o pivô, que era meu amigo, a gente se conhecia muito no jogo. As jogadas eram feitas entre nós dois na seleção maranhense. O nome dele é Fernando Carvalho. E já não está com a gente aqui. E Fernando Carvalho, a gente no Grêmio Literário Recreativo Português, foi me apresentar uma acadêmica de enfermagem que ele estava agarrando. A história foi essa. E eu, lá nesse dia, eu conheci hoje minha mulher, que a gente vai fazer 39 anos de casado. E a gente foi naquela de paquera. Aí eu digo, olha, ela tá me olhando. E eu tô olhando para ela. Vai rolar ali um sentimento. Não tem problema não, a gente só tá... Não, meu irmão, tal. Aí foi, passamos a faculdade inteira nessa namora, não namora. Vai, não vai, eu com o namorado, ela com o namorado. E a gente foi embora por acaso. Ela passou no concurso, foi embora para Brasília, eu também fui embora. E lá, por acaso, nós nos encontramos, pronto. E aí nos encontramos, começamos a namorar, cheirar, sair e tudo mais. E eu digo que eu tenho 39 anos de casado e 40 de acasalado, que eu digo que eu já agarro ela há um ano antes. E a gente, com muita dificuldade, lá, terminei, fiz o curso de medicina, comecei a residência médica, ela passou num concurso.
E lá, e nesse dia, que foi um dia muito conturbado, ela já na porta da igreja, eu atrás do garçom, porque ninguém tinha esse dinheiro todo para casar. E meu pai foi para Brasília, a mãe dela também morava aqui com a família, não foi para o casamento, mas tem família em Brasília. E nesse dia era um dia muito gostoso, muito verde ao redor. E foi feito no Oratório do Soldado, que é uma igreja militar lá de Brasília, né? Eu estava entrando para ser médico da Força Aérea também. E nessa do Oratório do Soldado, lugar bonito. Teve além de ser uma data que eu gosto muito de me lembrar, é que foi um dia antes do meu aniversário. Foi no dia que minha mãe estava fazendo 25 anos de casado, boda de prata. Teve um detalhe do padre que na hora do casamento chegou, as noivas confessaram? Aí eu digo, não, vou mentir na frente. Não, aí saem todos os dois para confessar. Então teve muita coisa nesse dia. Que se tornou mais inesquecível ficou ainda. Se pudesse reviver de novo esse dia, que eu sei que ele ia terminar muito bem, né, no final do dia, que foi um casamento extremamente simples, com poucas pessoas, sem muito dinheiro para comprar nem o vinho e o salgadinho. No outro dia tinha trabalho, plantão, mas foi um dia muito legal, muito bom na minha vida. Ai, eu adorei conhecer um pouquinho dessa história, me senti lá nesse dia, vivendo. Espero que vocês também tenham gostado de acompanhar um pouquinho dessa história do Dr. Calixto. É tão bom, né, a gente conhecer esse outro lado humano do médico, que a gente tem ali um carinho especial, e conhecer esse médico também fora dos bastidores, né? Lembra do Tira Jaleco? Era um quadro que a gente tinha aqui, que tinha tudo a ver com isso. Foi muito bom. Obrigado. Adorei a lembrança, adorei compartilhar aqui com vocês. E a gente tem uma lembrança para você também. Vamos trazer aqui uma lembrança para o Dr. Calixto, para a gente oficializar essa primeira entrevista dele aqui no nosso programa, no Saúde na Mídia. Uma lembrança do nosso parceiro da Farmapele. Muito obrigada, doutor. E a gente espera que vocês gostem. Sempre. Nossa, Tá bom? obrigado. Tem muita coisa boa aqui, muita informação importante para você compartilhar aqui com a nossa audiência. Bem, vai ser um prazer. Gente, muito obrigado por a gente poder estar aqui informando a gente. Não é fácil estar aqui não, viu? Tá falando. A didática não deve é ser fácil. é difícil para esse homem, gente. Não, mas não é fácil não. Mas você deixa a gente tão à vontade, tão estimulado para estar falando. E ficou fácil. Tá todo mundo ali. Deixa a gente no ambiente como se estivesse em casa. Então aproveita e dá esse recado aqui pro pessoal que não conhece Saúde na Mídia, conhecer, faz aí um like, um biscoito pra gente. Pede aí pra seguirem, pra continuar na câmera, manda ali um recadinho pra galera, pra acompanhar o Saúde. Essa daqui. No dia que me falaram que vocês me convidaram, eu já fui lá seguindo. Já comecei, meu Deus do céu. Que programa muito sem confete. Não é que eu gosto de jogar confete, mas não é só pra jogar. Mas que programa fácil, simples, relaxante, gostoso, que você não, a atenção fica presa o tempo todo. Eu olhei algumas entrevistas, algumas que vocês já fizeram aqui. Eu olhei de um amigo meu irmão, mandar até um abraço para ele, Júpiter. Sim, doutor Júpiter. Meu amigo, meu Deus do céu. E do jeito que ele estava aqui, vocês colocaram ele numa situação tão boa. Eu digo, não, eu vou para lá, não vou nem atrasar. Chega lá. E, gente, segui. Aprendi hoje algumas coisas também, já tive uma aula aqui hoje. A gente pede para o pessoal interagir, mandar perguntas, ver qual o assunto que gostaria de ver por aqui. Esse programa é feito para vocês, gente. Pronto, isso é que ela disse é verdade, viu? Então,